seja bem-vindo a mais um Joycast. Bom, esse é o nosso canal, não deixe de curtir, compartilhar, isso vai auxiliar muito, não só o nosso canal, mas o teu negócio também. Hoje o nosso tema é inteligência emocional, a capacidade de identificar com as emoções e os sentimentos pessoais e de outros indivíduos. Para debater um assunto tão importante assim, nada melhor do que a gente trazer um especialista. Se você tiver dúvidas, sugestões ao longo desse vídeo, coloca aí no teu comentário, a gente volta, responde para você depois. Entre em contato com a gente através dos nossos canais que estão disponíveis aí nesse QR Code, fique à vontade. Mas hoje a gente está aqui com o Douglas Menezes, um grande amigo de longa data e um especialista nesse assunto. Ele é diretor executivo na ProTrain e hoje vai falar para a gente um pouquinho sobre inteligência emocional. Douglas, muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Obrigado. Conta pra gente primeiro quem é o Douglas Menezes. Eu conheço bem, de muito tempo, Douglas amigo, Douglas profissional, Douglas executivo, Douglas empreendedor, mas conta pra turma aí, quem é o Douglas? Boa pergunta e difícil de responder de forma tão objetiva, né? Mas eu sou um empresário hoje e também atuei como executivo durante muitos anos, então eu acredito que essa experiência de ter vivido nos dois ambientes, né, estando como executivo e também ser empresário, formou um pouco de mim, uma pessoa que ama lidar com pessoas, ama gerir pessoas e procura ao máximo dar o seu melhor em cada uma das atividades que procura representar. Que legal, obrigado pela tua presença. Bom, hoje a gente vai falar de inteligência emocional. O Douglas tem uma particularidade, ele estudou profundamente inteligência emocional, inclusive fora do país. E vamos começar pelo básico, assim, né? O que é inteligência emocional? Legal. Conta pra gente. Bom, sem entrar em muitos detalhes filosóficos, a inteligência emocional nada mais é do que a nossa capacidade de gerir, administrar as nossas emoções para que ela possa nos trazer paz de espírito e que a gente possa lidar melhor com o outro, né? Lidar melhor com as pessoas que estão ao nosso redor, seja no ambiente pessoal, familiar, ou seja no ambiente profissional, ou seja, independente do momento em que nós estejamos, a gente precisa saber administrar as nossas emoções para poder lidar com as pessoas. Isso é inteligência emocional. Tanto faz no trabalho, na vida pessoal, não importa, ela é uma, digamos assim, conjuntura de comportamentos, atos e atitudes. Exatamente, porque nós somos um ser integral, eu não consigo dissociar minha vida pessoal da profissional, especialmente quando se diz respeito às emoções. Perfeito. Então, quando eu estou em casa ou no trabalho, não há diferença para essa administração. O que há diferença é que uma pessoa que, por exemplo, às vezes tem dificuldades de lidar com um jeito mais impulsivo, ou ela tem um perfil de personalidade que tem um tom mais agressivo muitas vezes, quando ela tem liberdade com essa pessoa, por exemplo, no ambiente familiar ou com amigos, essa pessoa tende a se soltar mais, a gente até brinca, né? Fala assim, olha, o esposo, a esposa, o pai, o filho, de repente trata aquele familiar de um jeito mais, de um tom mais agressivo. Se nós fizéssemos essa pergunta, se você estivesse num ambiente de trabalho com teu chefe, você falaria dessa mesma forma? E a pessoa fala, não. Então por que você fala aqui desta forma comigo? Ou seja, nada mais é do que a liberdade que a gente tem, deixando colocar para fora uma emoção que deveria ser administrada para não criar conflitos. Claro. Entrando um pouquinho mais assim, qual seria o exemplo prático de inteligência emocional? A gente ouve falar, poxa, não berre, não grite, sei lá, tá numa situação de um problema, como você vai administrar ele, mas na prática, assim, o que é inteligência emocional? Um exemplo. Olha, o primeiro desafio, quando você fala de inteligência emocional, é a nossa capacidade de identificar e ter clareza sobre o que nós estamos sentindo. Porque muitas vezes a gente passa por diversos eventos na nossa vida e a gente não sabe nem exatamente o que nós estamos sentindo, ou seja, nós não identificamos aquela emoção. Uma vez que eu tenho clareza do que eu estou sentindo, aí como que eu administro isso? Especialmente com as emoções que aparentemente são negativas, mas elas têm uma função muito importante para nós. Fazendo uma analogia para que as pessoas possam compreender de forma muito clara,
É como quando nós estamos com febre, por exemplo. Quando a gente está com febre, não quer dizer que você estar com febre seja uma doença. Nada mais é do que, né, uma resposta do nosso corpo de algo que está errado. A emoção também, o medo, a raiva, enfim, qualquer emoção que aparentemente ela é negativa, ela é uma resposta do nosso corpo para algo que não está legal, seja no ambiente interno ou externo. Claro. Então eu preciso pegar aquela emoção e como é que eu uso como um recurso estratégico para mim. Então, no exemplo, eu estou com febre, mas se eu sei que a febre não é uma doença e sim uma manifestação do meu corpo de algo que está errado, eu preciso identificar o que é esse algo de errado para eu não ter mais a febre. Com certeza. E a febre ela é benéfica, porque ela está me trazendo um alerta, assim como as emoções. Então, um exemplo prático. Eu tenho medo de falar em público. Opa, se eu tenho medo, quer dizer que algo está me travando ou algo criou lá em mim um histórico de ter medo para poder me expor. O medo, o que ele me traz? O medo me traz foco, porque uma pessoa com medo, ela está focada. A pessoa está indo para o trabalho e alguém fala, é um assalto. A pessoa fala, não me assalta rápido porque eu não posso chegar atrasado no trabalho, não existe isso, né? A pessoa simplesmente fala, ela está focada naquilo. Então, esse mesmo foco que traz uma situação de perigo, nós temos uma capacidade de pegar esse mesmo foco para treinar mais, nos capacitar mais, estudar mais, usar essa emoção de medo como um recurso estratégico para que a gente possa ter mais segurança de fazer uma apresentação em público com mais tranquilidade. Muito bom. E mais, né? Quando traz foco para uma determinada situação, no exemplo do assalto, né, você olha todos os movimentos, né, os seus, do assaltante. Você está muito atento a qualquer movimento que está acontecendo. Parece que tudo vai em slow motion, né? E trazendo isso para a nossa vida no dia a dia, o quão importante é ter inteligência emocional para alguma atividade que a gente vai exercer. Exato. Seja ela de mais complexidade, ou seja ela um senso de urgência que a gente tenha. Então, é fundamental. Uau! Bom, se você quer entender um pouquinho mais e aprofundar um pouco mais, fique com a gente. Agora, eu vou deixar vocês com os nossos patrocinadores. Olá! Bom, retomando então, a gente está aqui com Douglas Menezes, já tivemos uma pré-aula sobre inteligência emocional, vamos aprofundar, né? Vamos entrar um pouquinho mais nesse tema de inteligência emocional. Lembrando que se você deseja se aprofundar mais ainda ou levar para a sua empresa uma dessas formações, seja ela de inteligência emocional ou qualquer outra formação deste portfólio, não deixe de entrar em contato com o ProTrain. Nós temos uma vasta gama de formações. Hoje o próprio Grupo Trijoy utiliza, a própria AZ Consultoria utiliza esses treinamentos, essas formações da ProTrain e com certeza vai ser um benefício para a sua empresa. Bom, vamos lá. Como eu controlo então as minhas emoções? Já que estamos falando de inteligência emocional. Conta aí, Douglas. Legal. Essa é uma pergunta muito interessante porque, na verdade, não é possível controlar as nossas emoções. Porque elas emanam de forma natural do nosso corpo, dependendo do evento que ocorra. Né? Então, como eu não consigo controlar, eu tenho que ter uma habilidade, que é a chamada inteligência emocional, para administrar essas emoções. Uma dica bacana é que a ciência comprova que quando há um estímulo externo, a emoção que é gerada e todo o reflexo que ela traz, sem o nosso controle, ela dura no máximo 6 segundos. A partir daí eu consigo administrar de uma forma mais eficaz. Legal. Vamos dizer assim, como o exemplo que a gente disse, eu estou passando por uma situação de perigo. O emanar daquele medo, daquele susto, de tudo isso e toda aquela carga emocional que vem junto com ela, até 6 segundos eu tenho pouca administração. Por quê? Porque nós temos 2 amígdalas e é o que chama-se de rápido das amígdalas. Ou seja, quando eu estou numa situação como essa, eu só consigo fazer 3 coisas. Ou eu paraliso, tem pessoas que paralisam mesmo, tem pessoas que atacam e tem pessoas que fogem.
Então, uma das 3. E depois dos 6 segundos, a gente já consegue administrar nossas emoções. Então, um exemplo, um carro me fecha na rua. Naquele momento, eu acabo sendo, né, exposto, né, a uma emoção de xingar, de brigar, de alguma coisa. Mas depois daquilo tem gente que estraga o dia inteiro dela, né? Chega no ambiente de trabalho, tá chateada, cancela o happy hour com os amigos, chega bravo em casa, tudo isso por um evento que aconteceu indo para o trabalho. Então, depois de 6 segundos, já não, se você ficou com aquela emoção dentro de você, a pessoa foi embora, o problema do carro já foi, e você, com a inabilidade emocional, está fazendo com que o sentimento que não deveria estar mais de alguma forma influenciando o seu dia, está porque você não está sabendo como trabalhar isso. Então, o curso, os programas, o coach, tudo voltado à inteligência emocional é exatamente para dar ferramentas para que a pessoa possa lidar com essas situações que aparentemente são incontroláveis nos primeiros segundos, mas depois com certeza você consegue administrar e dar um recurso estratégico para elas. E quanto mais nós conseguimos administrar esse momento, para mim fica claro que nós mudamos não só a situação, mas o nosso futuro, né? 1, 2, 3, 5, 6 horas depois, o dia todo depois, como eu passo a ser muito mais produtivo até mesmo, né? Em vários sentidos, porque aconteceu alguma coisa, fechou no trânsito, você perdeu o seu dia, sei lá, ficou muito chateado, bravo, irritado, você simplesmente joga fora uma oportunidade de entrega, de crescimento de um dia inteiro, de trabalho, sendo, né, período da manhã. E interessante esse teu ponto, porque eu não consigo controlar as minhas emoções, né? Mas eu consigo administrar elas. Sim. Né? Naquele momento ali ter uma reação diferente, né? Tem alguma dica, ou qual é a principal dica para que eu adquira então inteligência emocional? Legal, olha, é bom nós separarmos em 2 tempos essa questão dessa dica que você me pediu. Uma delas é com relação ao fato que ocorre na hora, como o fechar de um carro. E aí a dica, as nossas avós já nos davam, né? Elas falavam pra gente contar até 10, lembra? Conta até 10 para você não fazer uma besteira, tal. A ciência comprova que se você contar só até 6 já é suficiente, né? Mas já tem 40% de folga que as nossas avós nos davam. É uma margem. É a margem, exato. Mas não é só aí que a inteligência emocional está na prática. Muito dos desafios que nós vivemos hoje, Ângelo, está no fato de padrões emocionais que foram criados lá atrás, na nossa infância, na nossa adolescência. Legal. E isso acaba influenciando nos dias atuais e tendo perda de produtividade e assim por diante. Vou dar um exemplo para você. Então, suponhamos que uma pessoa, um adolescente, né? É muito comum adolescentes se relacionarem, terem namoros, enfim. Suponhamos que um adolescente esteja apaixonado, porque naquela fase da adolescência é aquela paixão fervorosa. E esse adolescente foi traído, por exemplo, num relacionamento. O que aquele adolescente sentiu, né? Raiva, desprezo, ódio, sei lá, muitas emoções surgiram naquele momento. O nosso cérebro entende que confiar nas pessoas vai fazer com que eu me decepcione. Então ele cria um mecanismo de defesa. Claro. Ele fala assim, olha, se eu confiar, eu vou me decepcionar. Só que não significa que todas as outras pessoas que esse adolescente vai se relacionar ao longo da vida vai ser do mesmo formato, a resposta e reação. Então o que acontece é que tem pessoas que foram traídas na adolescência, não confia mais ninguém na vida inteira e não consegue ter relacionamentos saudáveis a partir daí. Então, o que eu tenho que fazer? Eu uso aquelas emoções que eu senti no momento da traição para pensar assim, como que eu uso essas emoções como um recurso estratégico? Olha a inteligência emocional chegando aí. Então, eu falo assim, eu vou me relacionar com uma nova pessoa, então eu vou fazer o seguinte, deixa eu saber como que essa pessoa trata o pai e a mãe, por exemplo. Olha, é uma dica bacana. Né? Se ele trata bem o pai e a mãe, é um bom indício. Como é que essa pessoa terminou os últimos relacionamentos? Faz toda a diferença saber essa resposta. E outra,
amigo do amigo do amigo pode chegar à informação de que será que essa pessoa que eu estou me relacionando já traiu outras pessoas? Porque se ela já traiu e ela não tem inteligência emocional para ressignificar aquilo, há grandes chances dela repetir aquele feito. Como a pessoa diz, nossa, essa pessoa só se relaciona com pessoas assim, essa pessoa só se relaciona com pessoa assado. Exatamente porque ela criou um padrão emocional e o universo, a energia conspira para que ela volte para aquele ciclo, entende? Você tem um slide, já fiz alguns treinamentos com o Douglas, já participei de alguns e já fizemos alguns juntos. Muito interessante sobre você as 5 pessoas, né, que você mais se relaciona, e você tem alguns personagens, algumas imagens inclusive. Sim. É disso que você está falando. Sim, nós somos a média, né? Não há uma comprovação científica disso, mas nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Então, por exemplo, se eu convivo com pessoas que são muito comunicativas, de alto astral, ou que têm uma índole bacana, ou que tem uma cabeça para o futuro sobre crescer profissionalmente, eu tenho muito mais chances de ter essa mesma vibe, porque aquela energia, conhecimento, aquela conexão, o conhecimento, tudo isso influencia demais. Mas não só isso, o fato desses padrões emocionais que foram criados no passado tem muita influência. Um exemplo, você pega um empresário de muito sucesso, Ângelo, ele pode quebrar e você vê que essa pessoa que quebrou, ela vai e se torna uma pessoa bem sucedida no futuro de novo, 1, 2, 3 vezes, não é verdade? E aí você fala assim, nossa, eu tô lutando a minha vida inteira e nunca consegui. E a pessoa quebrou e conseguiu de novo. Por quê? Porque, na verdade, ela tem um padrão emocional definido que ela acredita nesse sucesso, ela acredita que ela pode chegar e ela age para aquilo, né? Então, voltando no assunto do relacionamento do adolescente, a inteligência emocional é a nossa capacidade de pegar aquele histórico, aquela emoção e falar como é que eu vou reverter isso para que isso não volte a ser um ciclo na minha vida, não seja cíclico, né? E eu possa agir de forma diferente. Então, quando você lida com isso, é incrível assim, como você começa a olhar todas as situações ao teu redor como uma oportunidade de praticar uma forma diferente de agir. E aí as pessoas começam a falar, nossa, olha como esse cara é inteligente emocionalmente, olha como ele é sábio, né? Olha como ele lida, e isso faz com que você cresça na família e cresça no ambiente profissional. Perfeito. Muito legal. Bom, Douglas, muito obrigado pela aula, né, sobre inteligência emocional. Espero que você tenha aprendido um pouco, possa aplicar um pouco disso na sua vida, e se quiser se aprofundar mais ainda, entre em contato conosco. Tenho certeza que vai ser muito benéfico tanto para você quanto para a sua empresa e para os seus funcionários, e vai ser um prazer estar contigo. Muito obrigado, Douglas. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Tchau, pessoal.